Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da nossa escola no YouTube. Espero que vocês possam estar bem para que possamos dar sequência ao nosso conteúdo programático. Para a aula de hoje, nós temos aqui as informações, olha, disciplina Interpretação Textual, capítulo é o capítulo 9 do livro de vocês e o assunto em questão é o interlocutor. Ou seja, nós vamos tratar nessa aula sobre algumas informações que fazem parte do nosso sistema de comunicação, para que nós possamos refletir sobre essa ferramenta fundamental na nossa vida. Afinal de contas, todos nós que nos comunicamos precisamos estar atentos no que diz respeito à análise desses elementos que fazem parte da nossa comunicação cotidiana, seja em sala de aula, seja em casa, na sociedade, em quaisquer lugares que a gente possa circular, tá bom? Aqui, olha, nós fizemos um esquema que reproduz todas as informações do capítulo. Eu lembro para vocês, como a gente sempre fala em sala de aula, que no livro de vocês existem as informações mais detalhadas, com riqueza de informações. Aqui a gente traz aquilo que eu considero essencial para o nosso aprendizado, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando se trata de falar do interlocutor, a gente precisa levar em conta que o interlocutor ele faz parte de toda uma situação de comunicação. E é exatamente isso que a gente vai trazer aqui para conversarmos sobre esses processos de comunicação que são tão fundamentais à nossa vida. Vejam só, quando se fala de situação de comunicação, nós precisamos entender que para que uma comunicação possa acontecer, três elementos são fundamentais. Vejam só, nós temos o locutor, ou seja, o locutor é aquela pessoa que fala, é a pessoa que emite a mensagem. E aí, essa mensagem, que é o segundo elemento, é o conteúdo, é o assunto, ou seja, o que é que eu vou falar, aquilo que se fala, o que se fala, tá bom? Então, o locutor é a pessoa que fala. Essa pessoa, ao falar, emite uma mensagem, essa mensagem é o conteúdo. E finalmente, nós chegamos aqui, olha, ao próprio título do nosso capítulo, que é o interlocutor. Ora, todo mundo que envia uma mensagem, essa mensagem tem um destinatário. E é a esse destinatário que nós chamamos de interlocutor, ou seja, é o sujeito que recebe a nossa mensagem. Se você faz uma ligação telefônica, se você manda uma mensagem, pelos aplicativos de mensagem, essa mensagem ela é direcionada para uma pessoa. Essa pessoa, quando recebe a mensagem, estabelece com você uma interlocução, tá bom? Então, dessa maneira, cumpriu-se o papel da comunicação. É claro que, como eu estou falando a vocês, aqui a gente aborda de uma maneira muito mais simplificada para que nós possamos ser o mais claro possível. Lá no livro de vocês, por exemplo, bem na abertura do capítulo, nós temos uma propaganda, a propaganda de um banco. Inclusive, eu sugiro que você, sempre que você for assistir a videoaula, você vá lá no seu livro, você folheie as páginas para que você possa ter acesso às informações e, é claro, se esclarecer ainda mais sobre esse conteúdo. Mas voltando ao caso da propaganda, nós temos lá na abertura do capítulo 9 a propaganda de um banco. Essa propaganda que foi feita para o DO é a foto da propaganda. E evidentemente que quando a gente fala de propaganda, a gente está falando geralmente de alguém, que é o locutor, que quer vender um produto. Nesse caso, o locutor não foi exatamente uma pessoa, foi uma instituição, tá? Então a gente recupera essa informação para dizer, o locutor pode ser tanto uma pessoa quanto uma instituição. No caso lá, não se sabe quem fez a propaganda. Claro que a gente sabe que foi uma agência de publicidade, etc. Mas a mensagem ela é assinada por quem? Por um banco. Quem é a pessoa? Não interessa nesse contexto. O que importa é que naquele caso do exemplo que está no livro de vocês, o locutor da mensagem foi a instituição financeira, foi o banco. A mensagem era naturalmente para atrair os clientes. E aí a gente pensa, quem é que é o interlocutor dessa propaganda? Nós poderemos fazer uma análise. Se a propaganda é de um banco,
naturalmente não é voltado para a criança, certo? Dessa forma a gente entende o seguinte, olha, o interlocutor desta propaganda que aparece lá no livro de vocês é uma pessoa adulta, ou seja, é uma pessoa economicamente ativa. Isso significa dizer o quê? Que é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem uma renda e naturalmente é esse o público de uma instituição financeira, ou seja, de um banco. Então, dessa forma, a gente entende que dentro do processo de comunicação é fundamental a existência do locutor, da pessoa que manda a mensagem, e aí eu mais uma vez reforço a vocês, olha, quando eu falo de locutor, eu posso estar falando tanto de uma pessoa, como eu posso estar falando também de uma instituição, como no exemplo aí do livro de vocês, em que quem envia a mensagem é a instituição bancária. Eu preciso de uma mensagem, porque ninguém comunica nada, a gente sempre comunica alguma coisa, e esse conteúdo que a gente comunica é aquilo para quem a gente manda. E aí, o terceiro item desse sistema de comunicação, nós estamos falando, portanto, do interlocutor, que é a pessoa que recebe a nossa mensagem. Quando se estabelece entre o locutor e o interlocutor uma comunicação harmoniosa, estabeleceu-se uma interlocução, uma conversa, um diálogo. Em sala de aula a gente faz isso constantemente, não é verdade? A gente propõe a leitura de um texto, a gente propõe uma anotação do quadro, o professor faz algumas perguntas para o aluno, que naquele momento o professor é o locutor, o aluno é o interlocutor e entre eles é estabelecida uma comunicação, ou seja, uma interlocução. E aqui, olha, nós temos uma observação muito importante para a gente finalizar essa nossa abordagem aqui. É muito importante que a gente pense que quando a gente vai comunicar algo para alguém, a gente leve em conta alguns fatores. No caso aqui, olha, eu trouxe 3 fatores fundamentais dentro desse processo de comunicação. Veja só, quando a gente vai emitir uma comunicação, uma mensagem para alguém, a gente precisa fazer uso, vejam só, da adequação. A adequação, a capacidade que nós temos de nos colocarmos dentro de uma determinada situação. Para que eu possa ser eficaz na minha comunicação, eu vou precisar de quê? Olha só, eu vou precisar me adequar aos meus interlocutores, ou seja, com quem é que eu estou falando? Para quem é que a minha mensagem vai ser veiculada? Por exemplo, aqui nessa nossa aula, o meu interlocutor é você, meu aluno, né, inicialmente, mas pode ser qualquer outra pessoa, qualquer outro estudante, né, que possa assistir esse vídeo. Não necessariamente seja meu aluno, aluno aqui da nossa escola, tá? Então o interlocutor, ele é interessante para que quem fale possa fazer a sua adequação. Então, por exemplo, se eu sei que quem vai assistir essa aula é estudante do ensino médio, eu preciso adequar a minha linguagem a esse público, tá? Para que eu seja compreendido o mais claramente possível. Outro ponto importante quando se diz respeito à adequação é a adequação à situação de comunicação. Ou seja, aquela conversa que todos nós já ouvimos falar, que não se fala do mesmo jeito em casa, não se fala do mesmo jeito numa reunião, né, de uma empresa, não se fala do mesmo jeito num comício político, numa entrevista de emprego, ou seja, em cada situação existe uma exigência para que eu, enquanto falante, possa me adequar, tá? Então, eu preciso me adequar ao meu interlocutor, ou seja, a pessoa com quem eu estou falando, eu preciso me adequar à situação de comunicação e eu preciso me adequar também à intenção discursiva. Ou seja, essa intenção discursiva tem a ver com aquilo que eu quero dizer, tá? Quais são as intenções minhas ao comunicar? Quais são os meus interesses neste momento ao reproduzir o capítulo do livro aqui no quadro e ao tentar ser o mais claro possível para que você possa me compreender, tá bom? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente entenda que dentro do sistema de comunicação a gente precisa muito prestar atenção à adequação, tá?
Então, gente, nós vamos fazer uma breve revisão do que foi falado aqui, lembrando a vocês mais uma vez que esse é o capítulo 9, o capítulo 8 foi trabalhado na aula do mês passado, que é texto literário e não literário. Vocês devem se lembrar, caso não lembre ou caso queiram, refrescar mais aí a memória de vocês, vocês podem fazer uso tanto da videoaula que tem aqui no canal da escola, como também lá no livro de vocês, que traz uma série de informações muito interessantes para que você possa compreender mais claramente, tá? Então, no capítulo 9 nós abordamos a questão do interlocutor. Dentro do processo de comunicação, a gente viu que é preciso o sujeito locutor, que é a pessoa que fala, é preciso a mensagem, que é o conteúdo, é o assunto daquilo que o locutor está falando, e finalmente nós temos a figura do interlocutor, que é o sujeito para quem se fala, é a pessoa que recebe a minha mensagem, a minha informação, que recebe a minha fala. Quando se estabelece entre o locutor e o interlocutor uma comunicação, nós chamamos a isso de interlocução. E é o que a gente sempre faz no dia a dia. Todo mundo que se comunica tem a intenção de ser o mais claro possível, não é verdade? Tem a intenção de ser compreendido. Muitas vezes a gente fala, não é compreendido, ou às vezes a gente lê o que alguém escreveu, ou ouve o que alguém enviou, por exemplo, áudios, que os aplicativos de mensagem fazem uso dessas ferramentas, mas muitas vezes a gente não entende claramente o que a pessoa quis dizer. Então, quando não há uma harmonia entre o locutor e o interlocutor, a interlocução, ou seja, a conversa, ela meio que ficou com alguns problemas. Então, para que a nossa comunicação, a nossa interlocução possa ser o mais clara possível, nós precisamos fazer uso disso aqui, da adequação, como eu acabei de dizer a vocês. Prestar atenção com quem é que eu estou falando, prestar atenção no assunto que eu estou falando e, claro, a intenção com a qual eu falo, tá bom? Espero que eu tenha sido o mais claro possível com vocês e espero que a gente possa se encontrar brevemente de forma presencial, mas por enquanto a gente dá sequência ao nosso conteúdo de forma virtual. Muito obrigado a todos. Lembrando que vocês podem compartilhar essas informações, vocês podem curtir, se inscrevam naturalmente aqui no canal da escola, para que essas informações possam chegar a todos os nossos alunos, é claro, mas também a todos os interessados em aprender e construir um mundo de conhecimento bem mais amplo. Muito obrigado a todos. Aqui o professor Alan Farias, aula de interpretação textual. Muito obrigado e até a próxima.